Estamos aqui para mais uma aula de PJE Calc, Sistema de Cálculo Trabalhista. Nesta aula, nós vamos dar início às horas extras, as famosas horas extras que dão tanto dor de cabeça e que tanto os advogados buscam. Afinal de contas, é a principal verba que traz mais benefícios para o reclamante, vamos dizer assim, tá? Visando facilitar a nossa aula aqui, para que não fique muito poluído a tela, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tirar aqui algumas coisinhas, as verbas, vamos excluir algumas verbas aqui, estamos aqui em verbas, tá ok? Afinal de contas, nós não precisaremos dessas verbas para efetuar o cálculo das horas extras. Então, para que não fique tão poluído aqui, nós vamos tirar o salário retido, nós vamos excluir, ok? E vamos excluir também o saldo de salário, porque nós queremos calcular horas extras. A diferença salarial nós vamos manter ainda. Por quê? Porque a base de cálculo das horas extras vão ser o salário pago, né, que nós vimos lá no histórico salarial, lembra? Então, o salário pago mais a gratificação de função e mais a diferença salarial que só foi criada agora, ou seja, o deferimento aconteceu agora, certo? Então, vamos lá. Qual o primeiro passo para que nós calculemos horas extras? Nós devemos criar a verba. Como que nós criamos a verba? Vamos em expresso e vamos criar horas extras com 50%. Inicialmente, só essas aqui. E vamos salvar, tá ok? Salvamos. O próximo passo com relação às horas extras, vocês que já estão acompanhando as aulas, com certeza já sabem, né? Nós temos que parametrizar a verba. Então, nós vamos aqui em ações, parâmetros da verba e clicamos em parametrizar a verba. Quando nós clicamos aqui, nós temos a opção de dizer qual é a base de cálculo das horas extras, ou seja, sobre quais parcelas serão calculadas essas horas extras, o que compõe a remuneração, na verdade, do empregado para o cálculo dessas horas extras. Normalmente é com base no histórico salarial que nós criamos, né? Então, no histórico salarial nós criamos algumas verbas, que são aquelas que ele já recebia, exceto a questão do salário devido aqui, porque esse aí foi feito para efeito de cálculo de diferença salarial, que eu coloquei já aqui, ó, tá? Mas a gente, que utilizava? O salário pago. Então, o salário pago faz parte da remuneração que sobre ela deverá ser calculada as horas extras? Ok, sem dúvida. Existe uma outra verba de natureza também salarial, que é a gratificação de função. Sob essa verba aqui também, deve haver, ela deve compor a remuneração para efeito de cálculos. Então, eu vou considerar ela também. Do lado direito aqui, olha, aqui eu já tinha deixado colocado, né? Mas na verdade existe uma verba que ela não fazia parte da remuneração até então, porque o empregado não recebia essa verba. Ela só foi deferida ou pedida, se for um pedido de uma inicial, ela está pedida na inicial ou deferida a partir de agora. Essa verba, então, não fazia parte. Então, ela está aqui do lado, ó, que é a diferença salarial. Essa diferença salarial aqui é aquilo que também compõe a base de cálculo para as horas extras, compõe a remuneração, que seria a diferença entre o salário pago aqui e o valor devido, que nós calculamos anteriormente numa das aulas. Uma outra questão que nós devemos levar em consideração aqui, que é de suma importância, é a questão da integralização. Lembram-se quando nós tratamos da verba referente a saldo de salário, nós dissemos que, com base nessa interrogaçãozinha aqui, nós deveríamos optar pela opção não aqui, lembram? Por que motivo? Porque se eu optar por sim, os meses incompletos será considerado o valor referente ao mês completo. Bom,
Como nós estamos tratando de diferença salarial, e essa diferença salarial deve ser considerada para efeito de cálculo de horas extras em sua integralidade, ou seja, o valor total da diferença salarial do mês deve ser considerado, então, neste caso aqui, nós devemos manter a integralização como sim, certo? Então, a diferença salarial, esse valor aqui, ele não pode ser considerado parcialmente, de acordo com o período trabalhado. Vejam que esse empregado, no último mês trabalhado, ele só trabalhou 6 dias. Se eu colocar um não aqui, ele vai considerar para o último mês somente parte da diferença salarial, aquela relativa aos 6 dias trabalhados. E não é isso que eu quero. Eu quero que, como base de cálculo, ele pegue o valor integral da diferença salarial do mês, porque aqui nós estamos definindo qual é a base de cálculo. Então, nós temos que pegar qual o salário integral do mês, qual a gratificação de função integral do mês e também qual é a diferença salarial integral do mês. Porque isso aqui, o total nós vamos utilizar para definir quanto que custa uma hora do empregado. Ok? Ficou entendido aqui então? Então, essa integralização deve ser mantida como sim, para que nós consideramos a diferença salarial integral. Já vai ficar um pouco mais claro na sequência. Com relação ao divisor, lembram-se lá quando nós iniciamos nos dados do cálculo, nós dissemos lá que o divisor seria a carga horária. Ou seja, neste caso aqui, 220. Então, ele vai pegar todas essas verbas aqui e vai dividir por 220, certo? Então, aqui, ó, gratificação de função, mais o salário pago, mais a diferença salarial, dividido pela carga horária, que é o 220. Ok? Então, por isso que nós precisávamos pegar a integralidade de cada uma dessas verbas aqui. Além disso, aqui nós temos o multiplicador. O que é o multiplicador? Ele vai definir qual o percentual que eu devo aplicar sobre a hora extra. No caso das horas extras, lógico, né? Como eu estou calculando hora extra, eu faço o multiplicador 1,5. O que quer dizer 1,5? É 1 para o valor da hora mais 0,5 referente ao adicional. Então, quando eu pegar, dividir o valor por 220, eu vou ter o valor de uma hora normal trabalhada. Quando eu multiplico por 1,5, eu tenho a hora mais o adicional, certo? Então, ele vai calcular o valor da hora mais o adicional. Então, o valor da hora extra, efetivamente, que é de 50%. Digamos que eu estivesse calculando adicional de horas extras. Nesse caso, o multiplicador seria 0,5. Por quê? Porque eu queria só o adicional de horas extras e não as horas extras integrais. Entendido por aqui, pessoal? Então, multiplicador 1,5. A quantidade, por enquanto, nós vamos iniciar falando sobre a quantidade informada. Então, nós vamos dizer quantas horas foram trabalhadas no mês. Para efeito de visualização e entendimento das horas extras, por enquanto, nós vamos calcular que esse empregado fazia mensalmente 50 horas extras, certo? Então, nós vamos informar. Nós podemos importar do calendário também. Quando eu importo do calendário, ele tem a opção aqui de repousos e feriados, feriados e pontos facultativos e dias úteis. Então, se eu optar por dias úteis, por exemplo, as horas extras 50% são para os dias trabalhados. O que o sistema vai fazer? Ele vai pegar no calendário todos os dias úteis e vai calcular uma hora por dia útil, certo? Então, eu não tenho como colocar a quantidade inicialmente aqui. Ok, pessoal? Posso mudar depois? Sem dúvida, tá? Mas, por enquanto, eu vou colocar em informada. Quanto? 50 horas. Eu vou proporcionalizar essas horas? Sem dúvida. Por que motivo? Porque nos meses integrais, mês cheio, ele vai ser considerado 50 horas. Mas, por exemplo, no mês da rescisão, em que o empregado trabalhou 6 dias, ele deve considerar somente 6 dias. Correto? Então, a fórmula seria gratificação de função mais salário pago, mais diferença salarial. Tudo isso, são essas verbas que nós dissemos, dividido pela carga horária, vezes 1,5, que é a hora em cheia mais o adicional, vezes a quantidade de horas de acordo com o mês. Ok? Valor pago.
informado ou calculado. Neste caso, não é aqui o melhor lugar para informar o valor pago. Mas digamos que esse empregador pagasse todos os meses R$ 200 para esse empregado. Eu poderia lançar aqui R$ 200? Poderia, tá? Então, aqui R$ 200. Ele ia fazer automaticamente, independente do mês ter 31 dias, 30 dias, 200 por mês. Não é o caso também. Eu posso calcular também? Poderia calcular? Sem dúvida, eu posso fazer um cálculo a respeito disso. Eu posso pegar um histórico salarial, eu posso buscar e fazer a proporcionalização disso, esse tipo de coisa. Tá? A gente vai ver isso com mais tranquilidade depois. Mas não é o caso ainda. Nós vamos ir informado se fosse o caso de abatimento de pagamentos efetuados. Por que eu disse que aqui não é o melhor lugar? Porque nós temos um período grande de contrato de trabalho, que é de janeiro de 2013 até outubro de 2016. Se eu colocar um valor aqui fixo, veja, de 2013 a 2016 vai ficar bastante difícil de que isso corresponda a uma realidade. Então, o melhor lugar é depois que nós criarmos a parametrização, que é o que nós estamos fazendo, e aí nós vamos mostrar como é que nós faríamos o valor do abatimento mensais. Clicamos sempre aqui em salvar, e o sistema vai nos trazer aqui operação realizada com sucesso, e ele diz o seguinte, ó, foram realizadas alterações nos dados de cálculo, pode ser necessário gerar novas ocorrências. Está aqui, ó, tá? Eu já vou explicar para vocês o que se trata isso aqui então, ok? Do lado direito de ações, nós temos ainda as ocorrências da verba. Lembra-se que eu falei então anteriormente que os pagamentos podem ser realizados em outro local, aquele não seria o local mais apropriado. Aqui está, ó, os pagamentos podem ser feitos individualmente aqui a cada uma deles, tá? A cada mês, conforme os demonstrativos dos autos. Pode ser feito também, eventualmente, um pagamento de 6 meses com o mesmo valor, nós podemos lançar em lote aqui, ó. Colocamos aqui data inicial final, divisor, que é uma repetição do que está aqui, né? E aí no valor pago nós podemos definir aqui, por exemplo, R$ 200 durante 3 meses, 4 meses e fazer alteração. Não é muito utilizado para isso, porque os valores normalmente são diferentes, mas dá para se fazer isso, tá ok? Vamos retornar aqui, eu não mudei nada, eu vou simplesmente cancelar esta opção e voltamos para a tela anterior. Uma coisa interessante que nós temos que chamar a atenção neste momento é o seguinte, vejam só, quando nós salvamos, ele surge um alerta aqui, foram realizadas alterações, né, no cálculo, pode ser necessário gerar novamente as ocorrências. Neste caso aqui, ele mostra para nós aqui que tem um probleminha, olha aqui, nesse ícone, nesse quadradinho aqui do lado esquerdo, tá, ele apareceu selecionado. Certo? O que é que a gente faz quando aparece selecionado isso? Nós vamos aqui e regeramos o cálculo. O que nós pedimos? Para que ele faça uma nova conta, para que ele atualize isso, porque alguma coisa foi mudada quando nós mexemos aqui, seja na parametrização ou ainda seja nas ocorrências da verba. Quando acontece qualquer alteração, nós salvamos, ele volta, aparece essa mensagem e normalmente, nem sempre isso ocorre, tá? Às vezes a questão não está nesse ponto aqui, ele aparece uma informação aqui, que na verdade, embora não esteja escrito, o simples fato de estar esse ícone marcado, selecionado, é que ele exige que haja um procedimento por parte do usuário de regerar esses cálculos, tá? Mas qual é a consequência se eu não regerar? Vamos dizer assim. Aí a gente vai numa outra questão para que vocês vejam lá na questão de operações e liquidação. Sempre que nós estamos em operações, eu vou lá em operações, tá? Liquidar. Sempre até agora que nós vamos fazendo, porque eu vou fazendo e com cautela para que não aconteça isso, ele aparece isso aqui limpinho, bonitinho, certo? Veja neste caso, apareceu, ó, o parâmetro quantidade foi alterado após a geração de ocorrências na verba horas extras. Então, houve uma alteração dentro daquilo. Neste caso aqui, o alerta é uma exclamação, então esse alerta não impede a liquidação do cálculo, tá? Mas ele pode fazer de forma equivocada. Se tivesse um X aqui vermelho, este aqui, ó, ele impede a liquidação do cálculo, certo? Então nós não teríamos a condição de efetivamente liquidar, ele não ia deixar fazer isso. Como eu faço para ir lá?
Eu clico aqui sobre a informação da exclamação, o alerta, né? E ele vai me remeter aonde está o problema. Neste caso, ele me traz aqui. Veja, nem sempre o sistema é tão claro que mostre com facilidade isso, tá? Então, às vezes, a gente não tem essa facilidade para localizar. Alguma outra coisa está interferindo e não deixando atualizar o cálculo de forma correta. O que eu tenho para fazer aqui, então? Eu vou regerar. Para regerar, tem duas opções. Eu mantenho as alterações realizadas nas ocorrências, ou seja, todas as outras alterações que não seja essa aqui com relação às horas extras, ele mantém. E eu sobrescrevo as alterações realizadas, tá? Normalmente, como eu não quero mexer com mais nada com relação a outras coisas, eu vou manter, é o padrão que ele traz aqui. Mas digamos que eu tenha dúvida, não, eu vou regerar tudo, vou começar tudo e mudei tudo. Então, aí eu sobrescrevo as alterações aqui, ok? Regerar, então, ele vai desaparecer, ó. Ele pergunta se eu desejo efetivamente, né, gerar novamente as ocorrências, eu digo ok, e ele vai limpar aqui. Agora, operação realizada com sucesso. Se eu for agora em operações, lá no operações de liquidar, vejam que agora desapareceu aquela informação. O que me resta agora, então, efetuar a liquidação do cálculo. Eu clico em liquidar, e ele vai trazer para mim operação realizada com sucesso. Efetuada a liquidação, então, o que me resta? Vamos para verificar se está correto. Vamos fazer um relatório, trazer um relatório. Nós vamos aqui no lado esquerdo e clicamos em imprimir. Na verdade, nós vamos, o menu diz imprimir, mas nós podemos, além de imprimir, nós podemos gerar um PDF simplesmente. Então, ele vai sair aqui, vai gerar um relatório na saída PDF, no caso, né? E aqui ele traz todos os relatórios que, vamos dizer assim, estariam disponíveis de acordo com o cálculo realizado. Eu só vou mostrar a questão das horas extras, né, da verba horas extras aqui, e na verdade não é a única, né, vai ter aquela diferença salarial também, que ela vai aparecer, né? Então a diferença salarial aqui, vamos dar um Ctrl L para mostrar a tela cheia. Então a diferença salarial, que nós não excluímos aquela hora, né? A atualização continua até 31 de março, olhem aqui. E aqui embaixo estão as horas extras, olha aqui, ó. Então, tá tudo aqui bonitinho, olha aqui o valor total, né? Então ele vai pegar a base. Como que ele vai calcular isso? Ele pega o salário pago, mais gratificação de função, mais a diferença salarial. Divide tudo isso pela carga horária, que no caso nós tínhamos dito que era 220, multiplica por 1,5, que é a hora mais o adicional, e multiplica por 60. Por que por 60? Porque nós dissemos que a média seria de 60 horas mensais, lembram? Exceto no último mês, em que aqui ele calculou as 12 horas, certo? Porque é de 1º até dia 6 de outubro, então ele faz a média de 60 para 6 dias. Um outro detalhe que acontece é que tem alguns meses que não aparece 60. Olha aqui, ó, o mês de dezembro de 2015 e o mês de dezembro de 2014 só tem 4 horas extras. Por que motivo? Porque nesses meses o empregado se encontrava de férias. Lembram-se das férias lá? Então vamos sair daqui, vamos fechar esse relatório e mostrar para vocês aonde que está a questão das férias. Lembra das férias? Olhem aqui, ó, ele estava de férias, olha aqui, ó, gozadas, ó, 2014 até 2015, olha aqui, certo? Então, no final em dezembro de 2014, dezembro de 2015, não dá, lógico, as 60 horas, porque ele estava de férias nesse mês e ele pegou do dia 1 e 2. Ok, pessoal? Entendidos aí como que faz a questão do básico das horas extras? Isso aí. Então, com isso nós encerramos essa aula. A gente vem na próxima aula fazendo alguns detalhamentos maiores a respeito de horas extras.